Meu irmão, dê um abraço apertado nesse irmão que você orou por ele. Abençoe a vida dele. Isso. Homem gosta de abraço. Lá em Belo Horizonte a gente tem uns que até beija. Mas fala, vai devagar. Pode se assentar. Boa tarde a todos, graça e paz. É com muita alegria que eu estou aqui. Meu nome é Newton. Estou à frente desse ministério pela graça de Deus, pela misericórdia dele, obedecendo a um chamado dele. Como eu falei ontem para os pastores e líderes, essa nunca foi a minha ideia na minha vida cristã. Eu tenho 12 anos de convertido. Me converti na Igreja Batista da Lagoinha, estou lá até hoje. E há 7 anos atrás Deus me chamou para começar esse trabalho com homens. Eu esperneei um tiquinho, mas não teve jeito. E começamos esse trabalho e Deus nos deu um rumo completamente diferente daquilo que nós imaginávamos. A nossa intenção, minha, do Magno, do grupo que a gente começou, era de montar um grupo pequeno e começar a caminhar junto, como a gente, Deus tinha nos direcionado. Só que no segundo ano nós já estávamos fazendo seminários, já começamos, a gente começou a levar grandes pastores de Belo Horizonte, alguns até do Brasil, assim, por verdadeiros milagres. O cara tinha uma agenda assim, totalmente fechada, apertada. Pastor, nós estamos no seminário aqui dia tal, ainda vou olhar minha agenda, olha, posso ir. E nós conseguimos levar grandes pastores, grandes homens de Deus, em vários seminários que nós já realizamos. Eu sou casado, tenho 33 anos de casado, tenho um filho com 30 anos. E trabalho na minha vida normal, sou dentista. E tenho esse trabalho naquilo que Deus me chamou. E hoje eu quero falar para vocês algo que me impactou muito quando eu li sobre isso, quando eu estudei sobre isso, para nós realmente pensarmos, que tipo de cristianismo nós estamos levando? Realmente nós temos tido um relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele? Nós vivemos numa época de consumismo, numa época que eu compro um celular hoje, daqui a 3 meses ele está obsoleto, eu quero outro. Eu compro um notebook hoje, ele está assim legal, daqui a pouquinho eu preciso de outro. É uma ansiedade de ter sempre o melhor, de ter sempre aquilo que é mais moderno. E assim é o resto da nossa vida. Nós vivemos correndo. E isso acaba entranhando na nossa vida com Cristo. Um homem chamado A.W. Tozer, um grande homem de Deus do século passado, ele diz: surgiu toda uma geração de cristãos que acreditam ser possível aceitar a Cristo sem renunciar ao mundo. As igrejas estão cheias de pessoas assim, pessoas que são cristãs, vêm à igreja, dão seu dízimo, levantam as mãos, cantam, oram, mas não renunciaram ao mundo. Estamos uma vida dupla, uma vida lá no mundo e uma vida dentro da igreja, onde eu passo a ser um novo homem. E muitos de nós aqui, nós podemos dizer que nós não estamos satisfeitos com a vida que nós estamos levando. Percebem que algo não vai bem na nossa vida, mas não conseguem determinar com clareza onde está o problema. Permanece a sensação estranha de que talvez estejam numa corrida errada. Opa, parece que eu estou correndo para o lado errado. Há uma grande diferença aqui. Existe um Deus que desejamos, e existe um Deus verdadeiro. Qual o Deus que nós queremos seguir?
Ô pai, me dá isso. Ô pai, eu preciso de um carro novo. Ô pai, faz isso por mim. Eu preciso de um emprego melhor. Ô pai, nada disso que seja errado. Mas nós começamos a buscar apenas esse Deus que nós desejamos. E esquecemos do Deus que ama cada um de nós que está aqui. Amém? Diga para o seu irmão, Deus me ama. Mas me ama de verdade. O Deus que nós desejamos e o Deus verdadeiro não são o mesmo Deus. O momento mais importante na nossa vida ocorre quando deixamos de buscar o Deus que desejamos. O Deus tipo gênio, que nós só queremos pedir, 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 pedir. E começamos a buscar o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Amém? Nossa tarefa como cristão não é mudar Deus, mas ser por Ele transformado. Amém? Se nós, na nossa vida cristã, estamos aqui hoje, estamos aprendendo algumas coisas simples, mas importantes. Se nada disso aqui mudar a sua vida, não mudar a minha vida, meu irmão, a nossa vida cristã está estagnada. Cristão tem que ser transformado por Deus todo dia. Todos os dias nós temos que ser transformados. Amanhã eu tenho que ser um cristão melhor do que eu sou hoje. Eu não posso me conformar em ser aquele mesmo cristão que eu era ontem, que eu sou hoje para amanhã. E aí, a nossa vida, as nossas igrejas estão cheias de cristãos culturais. Cristãos que vêm à igreja, mas continuam com os mesmos problemas que ele tinha há um ano atrás. Cristãos que não mudaram nada. Cristãos que suas esposas vivem dentro dos gabinetes de pastores, de líderes, falando, meu marido não muda. Meu marido é aquele mesmo homem que era o ano passado. Cristãos culturais. Cristãos que buscam um Deus que não é o verdadeiro. Mas o cristianismo verdadeiro é outro. O cristianismo bíblico é outro. Buscar o Deus que queremos em vez do Deus que Ele é. Esse é o cristão cultural. Desejamos aquele Deus que nos mima. Aquele Deus que nós achamos que nós podemos fazer tudo o que queremos. Não. A Bíblia fala isso, mas isso aqui foi naquela época. Hoje não. Deixa de ser fanático. A Bíblia não é bem assim. Eu contei um caso, não sei se eu falei isso ontem. Acho que eu falei sim. Eu tenho uma paciente que ela é casada com um pastor, era. Esse pastor simplesmente pegou a malinha dele e falou assim, olha, quero viver com você mais não. Tchau. Aí, um mês atrás, ela esteve no meu consultório de novo. Falou assim, você acredita que o fulano de tal está lá no Mato Grosso? Casou de novo. Abriu a igreja. Está lá ministrando a vida dos outros. Que cristianismo é esse? Que passa por cima da palavra. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Cristianismo verdadeiro. É um cristianismo onde nós estamos dispostos a colocar a palavra de Deus como prioridade da nossa vida. Amém? É sentir uma necessidade de Deus. Verdadeiro. Não sentir a necessidade de Deus, mas nas condições por nós estabelecidas. Não é isso. O cristianismo cultural, aquele homem que realmente não prioriza a palavra de Deus, ele busca um Deus relativo, um Deus que pode isso, pode aquilo, não tem problema, em vez de buscar um Deus absoluto, onde não há negociação com a palavra dele. E olha só o que acontece quando nós somos cristãos culturais. Cristãos que estão no mundo e estão dentro da igreja.
Quando o conceito de vida secular é incorporado ao conceito de vida cristã, nenhum dos dois sobrevive. É um cristianismo com pouco ou nenhum impacto sobre os valores e crenças da nossa sociedade. Quer ver um exemplo? Nós somos hoje provavelmente uns 40 milhões de evangélicos no Brasil. O Brasil tem mais ou menos uns 200 milhões de habitantes. Qual a diferença que nós estamos fazendo na sociedade? Para impactar a sociedade. Nós temos aí com um monte de coisa acontecendo aí. Muito pouco para a quantidade de gente. 40 milhões de cristãos eram para transformar essa nação. Mas nós, quando nós vivemos um cristianismo cultural, nós não conseguimos impactar a nossa sociedade. Nós não conseguimos impactar a nossa família. Nós não conseguimos impactar os vizinhos que estão ao nosso redor. Porque não é esse o cristianismo que Deus quer de nós. Os cristãos bíblicos, os homens que realmente colocam Deus em primeiro lugar, não vivem de suas próprias ideias, mas de penetrar, compreender e aplicar a palavra de Deus. Ela é inegociável. Se a palavra de Deus fala não tente manusear a palavra, mudar a palavra de Deus. O cristão bíblico, mediante o Espírito, ele experimenta um sucesso e a paz aos quais cada um de nós aspira. Mateus, abra sua Bíblia, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Está falando para você também. Está falando para mim. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca a sua alma? Muita gente quando pega esse texto, carregar a cruz, aí pensa que a cruz é os problemas que você tem, é as dificuldades que você tem no relacionamento, é a dificuldade que você tem com seu patrão. Isso não é carregar a cruz. Carregar a cruz é você realmente lutar pelo aquilo ali que você acredita. É como eu contei a história ontem de um homem da China, um homem que formou e fez PhD nos Estados Unidos, cheio de expectativas, saiu da China, foi estudar nos Estados Unidos, voltou para a China, só que lá nos Estados Unidos ele converteu. Voltou para a China cheio de fogo, cheio de Deus, com um diploma na mão. Chegou lá, quando eles descobriram que ele tinha convertido, ele perdeu todas as chances de aspirar profissionalmente o que ele tinha estudado.